A Rússia, junto com aliados, prepara algo perigoso próximo à fronteira polonesa. Com a Bielorrússia ao seu lado, Moscou está lançando um enorme exercício militar chamado Zapad. Mas não se engane, isso não é apenas um exercício, é uma jogada estratégica com ecos assustadores do passado. A última vez que a Rússia realizou exercícios similares, perto de uma fronteira, invadiu a Ucrânia. Agora, a atenção se volta para a Polônia. Então, o que exatamente é Zapad? Quem está em voo? Qual é o verdadeiro objetivo final? Vamos ver onde tudo começou. A notícia do Zapad, que significa Oeste em inglês, surgiu pela primeira vez em 20 de fevereiro de 2025. A agência de notícias estatal bielorrussa Belta publicou um relatório detalhando seus planos. O ministro da Defesa da Bielorrússia para a Cooperação Militar Internacional, Valery Rovenko, revelou que o Zapad 2025 ocorrerá em meados de setembro, segundo o relatório. O evento foi anunciado no final de 2024, mas sem data oficial até o momento. Rovenko também compartilhou algumas informações sobre a escala do evento, afirmando que os exercícios seriam em grande escala, com mais de 13 mil pessoas envolvidas. Geralmente, a Bielorrússia convidaria representantes de vários estados, membros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, para observar os exercícios. Porém, Rovenko afirmou que para 2025, a Bielorrússia está definindo sua posição sobre quais países convidar, se for o caso. Reafirmando, não estamos dizendo não, estamos dizendo isso. Analisaremos os próximos passos da liderança desses estados e dos departamentos de defesa. Em 10 de abril, o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko divulgou mais detalhes sobre o evento Zapad 2025 em entrevista à empresa de televisão e rádio, MIA. Assinei a diretiva sobre este exercício militar porque é necessário organizá-lo. Áreas de treinamento foram escolhidas. Apesar da guerra em andamento, a operação militar especial da Rússia continua. O presidente Putin e eu concordamos em deixar a guerra de lado e olhar para o futuro, considerando outras direções e possíveis teatros de guerra. Que Deus nos livre. Faremos o exercício por isso. A Bielorrússia deve liderar, pois muitas tropas da Federação Russa estão ocupadas. Chegou o momento de mostrarmos nossas habilidades. O exército russo também estará presente. É por isso que faremos tudo para proteger nossa pátria comum. Lukashenko afirmou que os vizinhos ocidentais da Bielorrússia, como a Polônia, têm aumentado as tensões e que isso deve ser considerado, não apenas ter em mente. Por isso, organizamos exercícios militares para fortalecer nossa capacidade defensiva em resposta ao comportamento de nossos vizinhos ocidentais. O que podemos esperar do Zapad 2025? Vale ressaltar que não é o primeiro exercício militar conjunto da Rússia e Bielorrússia. Os exercícios têm sido realizados bienalmente desde 2009, exceto em 2023, quando foram cancelados devido à invasão em andamento da Ucrânia. Podemos olhar para os exercícios Zapad mais recentes para ter uma ideia do que a Polônia pode esperar ver não muito longe de suas fronteiras ainda este ano. Zapad 2021, por exemplo, ocorreu de 10 a 15 de setembro de 2021 e contou com a participação de cerca de 200 mil membros do pessoal militar. Com 760 peças de equipamento, 290 tanques e 15 navios. Vários exercícios ocorreram durante esses 5 dias em mais de 12 campos militares na Rússia e em Belarus, com o pessoal treinando para repelir inimigos em áreas urbanas ou realizar ataques precisos em alvos estáticos e móveis. Na ocasião, o vice-ministro da Defesa de Belarus, Major-General Viktor Gulevich, declarou que os exercícios tinham apenas fins defensivos. O ZAPAD 2021 é puramente defensivo e não representa ameaça para a comunidade europeia ou países vizinhos. ZAPAD 2021 está planejado e é a etapa final no sistema de treinamento conjunto das Forças Armadas de Belarus e Rússia este ano. Seu objetivo principal é intensificar o treinamento das tropas responsáveis pela segurança na Europa Oriental. Entretanto, ao contrário das declarações de Gulevich, muitos especialistas militares afirmaram depois que os exercícios Zapad 2021 foram provavelmente realizados como uma forma de treinamento e preparação, antes da invasão da Ucrânia, ocorrida poucos meses depois. Esta é uma das principais razões pelas quais muitas pessoas estão justificada e compreensivelmente preocupadas com os próximos exercícios Zapad 2025. Há temores de que a história possa se repetir,
e que a Rússia use os exercícios como disfarce para mover tropas, tanques e outros equipamentos para mais perto da Polônia. Possivelmente, liderando uma invasão em larga escala ou se preparando para uma eventual guerra com a OTAN, que poderia ocorrer se a Rússia seguir avançando na Ucrânia ou invadir outros países, como os Bálticos. Existem motivos reais para temer, já que a Polônia e a OTAN não devem se preocupar apenas com o Zapad 2025. Outros relatórios sugeriram que a Rússia está tomando várias medidas adicionais para fortalecer e expandir sua presença em solo bielorrusso, movendo cada vez mais tropas para a nação vizinha. Na Conferência de Segurança de Munique em fevereiro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia pretende implantar 150 mil tropas na Bielorrússia. Em sua visão, isso faz parte de uma grande escalada militar com a OTAN. Com base nas informações de inteligência e outras fontes, acredito que ele se prepara para uma guerra contra a OTAN no próximo ano. Recentemente, em abril, ao saber dos planos do Zapad 2025, Zelensky reafirmou seu alerta prévio, dizendo que os exercícios podem ser um pretexto para mais ataques russos. Observe a Bielorrússia neste verão. A Rússia está preparando algo lá disfarçado de exercícios militares. É assim que seus novos ataques geralmente começam. Mas onde desta vez? Eu não sei. Ucrânia, Lituânia, Polônia, Deus nos livre, mas todos nós temos que estar preparados. Nossas instituições estão abertas à cooperação. O comandante em chefe da Ucrânia, Oleksandr Siersky, alertou a Polônia e países vizinhos. Os exercícios têm propósitos, incluindo criar secretamente grupos de tropas ofensivas. A visibilidade dos exercícios é a forma mais aceitável de realocar e concentrar tropas em uma direção, criando um grupo militar. A Ucrânia não é a única a alertar sobre isso. Segundo um relatório de fevereiro dos Serviços de Inteligência de Defesa dinamarqueses, Diretoria de Inteligência de Defesa, a Rússia poderia ter a chance de iniciar uma grande guerra na Europa nos próximos 5 anos. A Rússia declara abertamente que está em conflito com o Ocidente e se prepara para uma guerra contra a OTAN. Apesar de não ter sido decidido iniciar a guerra, a Rússia está se preparando para ter essa opção, caso julgue necessário. O relatório sugere que, mesmo com o término ou impasse da guerra na Ucrânia, o conflito não necessariamente chegaria ao fim. A Rússia poderia remobilizar suas forças para atacar uma nação vizinha em poucos meses, colocando em risco países como Polônia e os Estados Bálticos. E há mais más notícias. Segundo o Wall Street Journal, em 28 de abril, além dos planos Zapad 2025, a Rússia está reforçando outras posições próximas às fronteiras da OTAN. Mais notavelmente, seus engenheiros militares estão trabalhando para expandir bases na cidade russa de Petrozavodsk, que fica a cerca de 100 quilômetros de distância da fronteira que separa a Rússia da Finlândia. Segundo o jornal, o Kremlin planeja criar um novo e grande quartel-general do exército na região, com a intenção de treinar e alojar dezenas de milhares de soldados nos próximos anos. Atualmente, muitos desses soldados estão nas linhas de frente da Ucrânia, mas a Rússia sempre pensa a longo prazo. Putin parece ter planos para que esses membros do pessoal militar formem a base de sua próxima manobra militar, um confronto com a OTAN. Várias campanhas de recrutamento estão em vigor em toda a Rússia para aumentar o número de soldados. A produção de armas está sendo acelerada e as redes de transporte, especialmente as ferrovias, estão sendo atualizadas e ampliadas para fortalecer a logística militar russa. Há várias estatísticas que comprovam isso. Por exemplo, antes da invasão da Ucrânia, a Rússia tinha aproximadamente 1 milhão de soldados ativos. Mas Putin tem incentivado o recrutamento intensivo para aumentar esse número, com uma meta de cerca de 1,5 milhão. O país também elevou significativamente seus gastos militares, de cerca de 3,6% do produto interno bruto antes da guerra para mais de 6% desde então. Para comparação, em 2024, os Estados Unidos da América gastaram cerca de 3,4% do produto interno bruto em defesa, enquanto muitos países europeus gastam entre 2% e 3%. Estima-se que a produção russa de artilharia e munições aumente cerca de 30% em 2025. O país também está produzindo mais drones do que nunca, frequentemente de qualidade superior aos anteriores. A empresa também desenvolve drones autônomos avançados com inteligência artificial capazes de atingir alvos sem operação manual. O recrutamento contínuo da Rússia também é intimidante.
O país tem oferecido generosos bônus de inscrição únicos em níveis federal e regional como tática de apoio, incentivando homens de várias idades a se juntarem ao exército em troca de recompensas em dinheiro de até $20 mil. Ika Koronen, diretor do Instituto de Economias Emergentes do Banco da Finlândia, nota: esses pagamentos únicos aumentaram consideravelmente, superando o que muitos ganhariam em um ano inteiro. Devido a isso, estima-se que entre 30 e 40 mil novos russos se alistem no exército mensalmente. Além disso, governos federais e regionais da Rússia aprimoraram os benefícios para veteranos militares e suas famílias. Eles estão oferecendo aos soldados a oportunidade de integrar os conselhos municipais ou até mesmo o parlamento russo. Isso facilita, como nunca, adicionar mais homens às fileiras russas. O general Christopher Cavoli, comandante das forças dos Estados Unidos da América na Europa, resumiu a situação. Mesmo com as grandes perdas na Ucrânia, o exército russo está se recuperando e crescendo mais rapidamente do que o previsto pela maioria dos analistas. O exército russo, que arcou com o peso dos combates, é atualmente maior do que no início da guerra. Mesmo após 3 anos de combate, a Rússia pode convocar mais tropas do que no início da invasão, um fato preocupante. Isso corrobora as descobertas da agência de inteligência dinamarquesa e os medos de Zelensky de que a Rússia realmente poderia planejar e executar mais invasões nos meses ou anos que virão. O Kremlin também ajustou significativamente sua estratégia militar em termos de organização e apoio às forças dentro do país. Criou novos distritos de defesa para Moscou e São Petersburgo, suas 2 maiores cidades. O Distrito Militar de Moscou teve novas rotas rodoviárias e ferroviárias construídas e aprimoradas, com novas conexões formadas, levando à Bielorrússia, permitindo um deslocamento mais ágil de tropas e veículos quando necessário. Mas ainda mais transformações estão ocorrendo no Oblast de Leningrado, perto de São Petersburgo, próximo não só da Finlândia, mas também da Letônia e Estônia. Lá, pequenas brigadas se tornarão divisões de até 10 mil soldados. Novos quartéis e campos de treinamento serão construídos e as ferrovias serão reforçadas, especialmente em Petrozavodsk e região. Tudo aponta para o fato de que a Rússia não demonstra a intenção de reduzir suas operações militares. Parece ansiosa para demonstrar sua força a cada oportunidade, reforçando suas fileiras a qualquer custo. Posicionando tropas e equipamentos em locais estratégicos, envia uma mensagem clara de intenção para as nações da OTAN que considera seus maiores inimigos. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, recentemente ameaçou membros da OTAN, especialmente Finlândia e Suécia, como se confirmasse esse fato. Agora, eles estão em um bloco hostil a nós, tornando-se automaticamente um alvo para nossas forças armadas, incluindo possíveis ataques retaliatórios e até mesmo o componente nuclear ou medidas preventivas dentro da nossa doutrina militar. Medvedev acrescentou que, antes de se juntarem à OTAN, esses países gozavam de certas preferências internacionais da Rússia, mas que essas preferências agora são nulas. Eles se colocaram na mira das nossas forças armadas. Suas vidas não melhoraram, são apenas jogos políticos. Felizmente, a Europa e seus aliados não estão apenas aguardando passivamente os movimentos estratégicos de Putin. O Ocidente está tomando várias medidas para contrariar possíveis manobras da Rússia. Os gastos estão aumentando em dezembro de 2024, conforme relatado pelo Financial Times, ministros de Relações Exteriores da OTAN Europeia. Mas estão trabalhando em planos para aumentar a meta de gastos com defesa da aliança de seus atuais 2% do produto interno bruto para 2,5% até 2030, incentivando os aliados a aumentarem os gastos militares. Nos Estados Unidos da América, que é de longe o exército mais poderoso do mundo, os gastos também devem aumentar. Com o presidente Donald Trump falando de um orçamento de 1 trilhão em 2026. Instigando os países da OTAN a elevarem seus gastos de forma mais expressiva, propondo uma meta de 5% do produto interno bruto. Os países vizinhos da Rússia, mais vulneráveis a uma possível invasão ou ataque, também têm adotado medidas para se contrapor às agressões de Putin. Em resposta às notícias sobre os exercícios Zapad 2025, perto de sua fronteira, a Polônia emitiu uma resposta clara e ousada.
O Ministério da Defesa da Polônia anunciou exercícios militares em seu território em resposta aos exercícios Zapad 2025 na Bielorrússia, segundo o ministro da Defesa, Cezary Tomczyk. Do lado polonês, acrescentou: vamos responder a esses exercícios tanto como o exército polonês quanto como a OTAN. Haverá um grande exercício polonês e da OTAN na Polônia, grandes manobras. Lembremos também que no ano passado ocorreram os maiores exercícios da OTAN na história, reunindo cerca de 100 mil soldados. A OTAN é mais forte que a Rússia, afirmou Tomczyk sobre o Steadfast Defender. 24 exercícios envolvendo mais de 90 mil tropas em treinamentos realizados parcialmente no norte da Polônia. Parte desses exercícios envolveu cerca de 20 mil tropas de 9 nações aliadas testando as capacidades de dissuasão e defesa da OTAN, especialmente no Gap de Suwałki, entre Polônia, Lituânia, Belarus e Rússia. A Polônia também aumentou recentemente seus gastos com defesa para cerca de 4,7% do seu produto interno bruto, o que é o maior aumento relativo de qualquer nação da OTAN. Para a Polônia, o tempo é crucial, com o ministro da Defesa Władysław Kosiniak-Kamysz declarando que o tempo é escasso. Devemos construir uma forte aliança, um forte sistema de comando e forças militares bem equipadas. A Finlândia também está dando grandes passos para monitorar e responder aos crescentes sinais de uma possível agressão russa. Afinal, este é um país com mais de 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia. Uma fronteira muito extensa para ser totalmente protegida, possibilitando a entrada das forças russas a qualquer instante. Após entrar na OTAN depois da invasão da Ucrânia, a Finlândia está realizando melhorias. Ela equipou arame farpado e defesas eletrônicas em sua fronteira. A Finlândia também utiliza avançadas tecnologias de vigilância para monitorar a Rússia, especialmente na região de São Petersburgo, e tradicionalmente investe fortemente em seu exército com um sistema de serviço nacional, incentivando todos os homens e algumas mulheres do país a passarem por um período de treinamento militar. Mesmo com treinamento, investimento e equipamento, as forças militares polonesas e finlandesas ainda são muito menores que as da Rússia em várias métricas. No ranking de força militar Global Firepower 2025, a Rússia é a segunda força militar mais poderosa do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos da América. A Polônia ocupa a 21ª posição, enquanto a Finlândia está bem abaixo, na 48ª. A Rússia possui um exército de 1,3 milhão de membros ativos e 2 milhões de reservistas. A Polônia, por outro lado, tem apenas 200 mil militares ativos e cerca de 350 mil na reserva, enquanto a Finlândia tem uma pequena força ativa de apenas 24 mil, mas perto de 900 mil reservistas. Quanto ao equipamento, a Rússia tem 5.750 tanques e mais de 130 mil veículos blindados, juntamente com grandes quantidades de artilharia. E a segunda maior força aérea do mundo, com mais de 800 jatos de combate e mais de 550 helicópteros de ataque. A Polônia, por outro lado, tem pouco mais de 600 tanques, 23 mil veículos e menos de 500 aeronaves. A Finlândia possui cerca de 200 tanques, mais de 11 mil veículos blindados, 160 aeronaves com 54 caças, 29 helicópteros de ataque e nenhum helicóptero de ataque. Em qualquer conflito individual, as forças russas superam completamente qualquer um desses adversários. Felizmente, não deve chegar a esse ponto, pois Polônia e Finlândia são membros da OTAN e devem ter total apoio de seus aliados internacionais. Se houver um ataque, isso deve reconfortar o povo e os líderes da Polônia e da Finlândia. Contudo, com uma força militar em crescimento, a Rússia ainda poderia causar um dano considerável a uma ou ambas dessas nações. Se ela jamais desse o passo dramático de entrar em uma guerra com a OTAN, por hora devemos aguardar para ver como os exercícios Zapad 2025 se desenrolam e se a postura da Rússia se torna algo mais sério. Quais são seus pensamentos? A Rússia está simplesmente exibindo seu poder com esses planos e desenvolvimentos? Ou Putin tem algo mais sinistro em mente? Nos conte sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir.